né? Em janeiro no Brasil era uma coisa inexistente, né? Exatamente. As pessoas tinham muito mais medo até de ir para a rua, mas mesmo assim nós vimos uma quantidade razoável de pessoas nas ruas. Hoje, a sensação de segurança é maior por causa da vacinação e tudo mais. Olha só como tá a torcida do Palmeiras esperando aí na academia de futebol a chegada da delegação. Então, até para quem viveu, e muitos jogadores desse elenco viveram a conquista anterior, a conquista do bicampeonato, primeiro que cada conquista é sempre especial, mas vai haver até essa diferença de uma presença maior do público. O ônibus realmente vai estar nos braços do povo dentro de alguns instantes. Né? Porque o Palmeiras conquistou o título contra o Santos sem público no Maracanã também. Havia ali um percentual de convidados, né, Pedrinho? 5 mil. Mas da Conmebol, e aí pessoas um pouco mais contidas. A atmosfera do jogo não era igual. Exatamente. E agora, no mítico Estádio Centenário, foi uma situação completamente diferente. Os jogadores estão nesses ônibus que a gente está mostrando aqui. Estão deixando aí a área do pouso, né, indo lá para o saguão do aeroporto. Não são os ônibus oficiais do Palmeiras ainda, me parecem os ônibus normais do aeroporto que fazem o transporte de passageiros entre o avião e o terminal. Mas, enfim, os atletas do Palmeiras estão nesses ônibus que a gente está mostrando. E a história foi escrita de uma forma muito legal, porque o personagem, além de ser bom jogador, né, que decidiu com o título, que é o Davis, ele tem um trato legal com as câmeras, ele é carismático e fez uma cena engraçadíssima. A galera esperando aí. Foi demais. Foi demais aquela parte da arbitragem. Foi demais. E o Néstor Pitana chegou nele depois e falou assim, cara, fui eu, levanta aí. Levanta. Mas tá doendo, professor, tá doendo. Os jogadores do Palmeiras deixando o avião e indo em direção ao terminal. Torcedores do Palmeiras esperando. Tem torcedor do Palmeiras esperando no aeroporto. Tem torcedor do Palmeiras esperando na academia de futebol. Tem torcedor do Palmeiras fazendo a festa esperando no Allianz Parque. E tem em casa nos acompanhando demais, também. Demais. A hashtag Verdão Tri no Sport TV tá bombando aqui, mensagens que não param de chegar. A respeito do que o Pedrinho falou sobre o Daverson, eu queria fazer uma observação em relação a vários aspectos que devem ser observados do trabalho do Abel Ferreira, mas o Pedrinho, como jogou e que tem essa vivência, não por acaso, num ano o Breno sai do banco, não por acaso no outro sai o Daverson. Eu acho que tem muito da observação do treinador no dia a dia do treinamento, né, Pedrinho? E o que acontece no jogo também, né? Ele sabia que o Flamengo estava saindo muito, né, com os zagueiros construindo. Ele bota o Daverson para dificultar um pouco mais a saída e é isso que acontece. Exato. Numa infelicidade do Andrés, que isso é muito ruim, um erro individual assim duro, né, para o atleta, isso é muito cruel. Espero que a torcida do Flamengo também tenha consciência que aquilo ali faz parte, que ele é muito bom jogador. Mas a entrada do Daverson realmente era para aquilo ali, para dificultar a saída do Flamengo, que já estava jogando mais dentro do campo do Palmeiras. E o Daverson entra com uma aptidão, uma leitura. Eu acho que o cara, quando entra nesse momento, vê artilheiro, ele já entra pensando nisso mesmo, de fazer o gol do título. Então, ele vai determinado, no tanto que ele ajeita o corpo todo, ele se vira todo, ele poderia até ter dado o passe, mas ele opta pelo chute. Estamos aguardando a saída do Palmeiras do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Vamos voltar ao aeroporto. A Gabriela Ribeiro segue a postos lá para trazer informações para a gente. Fala, Gabi. Pois é, a gente está aqui numa saída lateral do aeroporto. Na verdade, normalmente o desembarque é feito, né, no terminal, no saguão do aeroporto, mas como é um desembarque especial e também tem toda essa expectativa da festa da torcida, que está logo aqui atrás, já estavam cantando aqui, inclusive, é feito por uma parte lateral. Os jogadores, eles entram nos ônibus que a gente mostrou agora há pouco e vêm até o ônibus do clube mesmo, que está logo ali no fundo. Por isso que tem tanta gente por aqui esperando. Uma expectativa, quem sabe, de ver a taça, de ver os jogadores, talvez até os jogadores chegarem até aqui pertinho, né, para comemorar com a torcida. Afinal, estes torcedores aqui são os primeiros, é o primeiro grupo de torcedores que a delegação do Palmeiras vai encontrar aqui no Brasil. A gente já tem imagens das redes sociais dos jogadores dentro do ônibus também, do ônibus do próprio aeroporto. E daqui a pouquinho eles vão aparecer por aqui. A gente está na expectativa porque, ó, tá ali, ó, a entradinha do ônibus. E aí os jogadores vão aparecer por aqui e vão comemorar com essa torcida. Logo mais já chamo, Evê. Legal, Gabi, linha aberta para você, só chamar aí com mais informações. Enquanto a gente segue aguardando esse momento, né, de muita expectativa aí para o primeiro contato, para o comboio, para a delegação do Palmeiras começar a se deslocar do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, rumo à Academia de Futebol, vou mostrar para você lances da vitória do Palmeiras
sobre o Flamengo na grande decisão da Libertadores em Montevidéu, para que você, PC e o Pedrinho possam falar também um pouco mais a respeito do jogo em cima dos lances, enquanto a gente está vendo aqui o primeiro gol. Esse é o primeiro gol sobre o qual o Pedrinho tem uma observação muito interessante, né, Pedro? Essa batida aí, é porque é uma tática mais pesada, às vezes é chato de falar, mas é um erro grotesco. Quando o Renato fala pós-jogo que tomou o gol muito cedo, isso mudou a dinâmica, mas o gol foi ocasionado por uma marcação completamente errada, né? O Gustavo com toda a liberdade para fazer um lançamento, o Bruno Henrique, que estava fazendo a marcação do Mike com posicionamento corporal todo errado, de frente para o lançamento, sendo que o Mike já estava em posição de velocidade e saiu na vantagem. Depois, obviamente, o Flamengo, pela qualidade individual, tenta jogar dentro do campo do Palmeiras. E o Palmeiras muito obediente, né? Isso aí o Renato até chama atenção nesse lance, que o Gabigol poderia ter dado a cabeçada, mas ele fica com medo do contato com o Everton. Aí ele desacelera. E aí foi uma das poucas oportunidades depois do gol. Mas o Palmeiras sabe muito o que ele quer dentro do campo. A gente pode gostar ou não da ideia de jogo do Abel. Ele tem até talentos individuais para usar outra fase do jogo com mais potencial, jogar mais um pouco dentro do campo do adversário. Mas para o que ele propõe, ele executa de uma forma muito interessante. E o jogo foi se desenhando a partir desse gol de empate do Flamengo. Ele foi se desenhando de uma maneira que poderia ser desfavorável para o Palmeiras. Até mental, né? Exatamente. Primeiro porque, certamente, para os jogadores do Flamengo, o confronto contra o River Plate veio à lembrança no momento em que empata. Gol do Gabigol, enfim, tudo aquilo que levou à conquista em cima do River Plate certamente veio para os jogadores do Flamengo. E, ao mesmo tempo, o meio de campo do Palmeiras, por desgaste, foi saindo de campo. Saiu o Danilo, saiu o Zé Rafael e depois saiu o Rafael Veiga. Mas as alterações feitas pelo Abel Ferreira deram certo. E eu acabo de receber até uma mensagem aqui do nosso repórter André Hernan, dizendo que a partir do instante em que o Luiz Adriano entra em rota de conflito com os torcedores do Palmeiras, o Daverson, pelo desempenho nos treinos, foi ganhando também seu espaço. E nós vemos aí o gol. Eu também estou inteiramente contra o Pedrinho. Não é para satanizar a figura do Andréas, não é para jogar a responsabilidade pela derrota em cima dele. Pelo contrário, nesses instantes a gente tem que saber o valor do jogador. O Palmeiras chega a 2-1 e eu entendo, Pedrinho, Everaldo, quem nos acompanha, que o Palmeiras, na prorrogação, ele teve muito mais controle do jogo do que o Flamengo. Você também vê esse controle na prorrogação? E as mexidas do Abel, Evia? Olha o lance que eu... Isso aí merece replay, né? Olha lá. Vai! Ai! Minha coluna, meu pago! Olha lá, ele tá rindo e... nossa! Figuraça. Mas eu acho que os movimentos do Abel é muito mais da leitura que está acontecendo no jogo, né? E o Renato, ele faz as substituições muito mais pelo desempenho individual. E aí ele percebe que o jogo está mostrando para ele alguma situação e aí ele faz o movimento. Como ele percebe que o Flamengo está jogando um pouco mais, ele empurra o Daverson para pressionar a última linha. A gente está vendo aí, ó, os números e o mapa de movimentação dos dois times. O Flamengo atacando muito pelo lado esquerdo, até porque Bruno Henrique caiu muito por lá, né? Usou muito aquele lado, né? Trabalhou muito, e a gente percebe como o Palmeiras frequentou pouco a área do Flamengo, né? Ele foi muito preciso, né? Sim, no momento cirúrgico. Que foi. O Flamengo teve mais posse de bola, né, Pedro? Finalizou mais, 18-9. Mas aí vamos falar de objetividade também, né? Efetivamente... Mas é mais fácil também, a gente sempre fala isso, né? O time tal foi mais vertical, mas é mais fácil você ser mais vertical quando você utiliza mais o contra-ataque como arma, porque teoricamente tem mais espaço para agredir para frente, né? O Flamengo, como já pega o Palmeiras mais postado, e é difícil entrar mesmo, não é fácil, ele fica mais com a bola. Mas aí falta alguns movimentos, que é o que a gente sempre debate sobre o time do Flamengo. Agora, do ponto de vista coletivo, eu entendo que a atuação do Palmeiras ela foi muito eficiente em todos os setores, defesa, meio de campo e ataque. O Palmeiras funcionou muito bem. Alguns jogadores, do ponto de vista individual, pelo menos assim na minha visão, se sobressaíram, como o Mike no lateral direita, o Gustavo Gomes, o meio de campo, enquanto fôlego teve com o Danilo, o Zé Rafael, o Rafael Veiga, e aí depois essa observação feita pelo Pedrinho, a entrada do Patrick de Paula teve uma resposta muito favorável
E um jogador que não apareceu muito para quem estava acompanhando o jogo em casa, mas do ponto de vista do rendimento do time, teve papel determinante, nós conversávamos antes sobre isso, foi o Rony, né, Pedrinho? E individualmente também, PC, as entradas dos jogadores do Palmeiras mantiveram um nível bom, né? O Patrick entrou bem, né? Se você olhar, o Patrick entrou bem, o Daverson entrou bem. Então, assim, eles mantiveram. O Michael, que era a grande esperança, né, para mudar um pouquinho, quebrar a marcação, não entrou bem. Teve dificuldade, o Pedro não entrou bem. Muito que eu acho por isso. O Kennedy que entrou no O Kennedy não entrou bem. Muito porque é um movimento individual. Ele não é de uma leitura de jogo, né? Então você vai contar com como é que está o cara naquele dia. Vou botar o PC porque o PC estava me dando uma resposta e pode resolver o problema. A mexida do Abel já é do entendimento do jogo. E aí facilita potencializar o jogo individual. Então, essa para mim foi a grande diferença. Nós seguimos aguardando o início do deslocamento dos ônibus do Palmeiras, do Aeroporto Internacional de Guarulhos, rumo à Academia de Futebol. Você, torcedor do Verdão, vai acompanhar tudo ao vivo nessa madrugada dentro, aqui na tela do Sport TV. Mas agora, uma homenagem do Sport TV ao Verdão, tricampeão da Libertadores. Academia, local de arte, de inspiração, onde se lida com as palavras para transformar em rotina o que era obsessão. Academia de quem leciona, quem cruza o oceano e finca por aqui os seus conceitos, quem chega e vence, ouve, aprende, fala muito, briga, ganha, convence, vira ídolo ou viram ídolos? Idolatria, porém, não é ciência de academia, é vivência. Idolatria é de se tirar o chapéu. Chapéu que muda o rumo da história. Academia também de goleiros, posição sagrada, invocada no hino. Hoje, por ali, ninguém passa, mesmo. Não passa porque para tomar o continente é preciso ser o continente. O Palmeiras da Itália, de sotaque português, quis ser paraguaio. O Palestra Centenário se encontrou também no Uruguai. O Palmeiras foi, acima de tudo, de casa, de suas crias. Crias da academia, que aprendem desde cedo o quão passional é viver esse clube. Ou viver por esse clube. Aprendem que quem ama esbraveja, critica, mas sempre, sempre, sempre canta e vibra. Aprendem na dor o que é ostentar sua fibra. E no amor, quem de fato é campeão. Temos imagens ao vivo aí do torcedor do Palmeiras esperando o time. E o PC chamava atenção no finalzinho aqui da bela crônica para uma imagem de briga entre o Gustavo Gomes e o Everton. Foi semana passada, no jogo contra o Fortaleza. Foi sábado passado, né? No jogo contra o Fortaleza. Agora, Veraldo, Pedrinho, quem nos acompanha, quando vejo essas cenas, eu não acho que elas são ruins, não. Eu acho que elas refletem o sentimento do jogador durante uma partida. É claro que eu não estou aqui querendo defender que um vá lá e dê um soco no outro, mas o bate-boca, e muitas vezes ele muito mais intenso, se isso pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho, e nós que trabalhamos em televisão sabemos que isso acontece, por que não pode, não é, Pedro? Muitas vezes dá-se uma dimensão, dizendo, o ambiente está ruim. Não, muitas vezes é porque o ambiente tem um sentimento de busca pela vitória, de construção, que leva a esse tipo de cena. É porque, assim, a discussão, de repente, aqui, né, num trabalho da comunicação, ela tem uma tolerância de diálogo, né? Você leva um nível de nervosismo, mas ela tem um limite. Ali, como é um palavrão, as pessoas acham que é uma coisa muito mais grave do que mas não é. O palavrão ali, ele faz parte porque a adrenalina está muito lá em cima, a tensão está muito lá em cima. E aquilo ali faz
faz muito parte, né? Sim. Desde que lá dentro do vestiário se acertem e aquilo ali não... Claro, aquilo não pode prosseguir. Né? Mas a gente, por acaso, a gente conversava, a gente não sabia da matéria, a gente conversava sobre as pessoas que são contratadas identificarem o que é o clube, né? Claro. Saberem onde estão pisando. Eu acho que isso retrata. Você tem que conhecer a origem, o porquê que é chamado de academia, para você começar a incorporar aquilo ali e ter um entendimento até de desempenho. Se eu estou indo para um time, não, aqui é pancada, não, aqui é academia, então porque gosta do jogo. Então isso tudo vai criar um vínculo mais próximo. Isso me faz lembrar do Abel, né? Porque assim, quem é do Brasil, e o jogador brasileiro que eventualmente vá para o Palmeiras, cresceu conhecendo a história do Palmeiras em alguma medida e já... empiricamente ou naturalmente já sabia do que estava se tratando. O Abel não tinha a menor ideia do que era o Palmeiras e se preocupou em estudar, em conhecer essa história. A gente via logo nas primeiras entrevistas do Abel Ferreira as referências que ele fazia de realmente ter ideia de onde estava pisando e agora já se consagra como um dos maiores, talvez já o maior técnico da história do Palmeiras, porque são 2 títulos de Libertadores num espaço tão curto. A gente tem aqui no nosso telão imagens ao vivo da porta do CT do Palmeiras. O CT do Palmeiras e do São Paulo são muro com muro. Esse muro vermelho na esquerda do seu vídeo é parte do CT do São Paulo. E aí à direita da imagem fica a entrada do CT do Palmeiras. Aqui é a entrada da academia de futebol, onde tem algumas centenas de torcedores do Verdão aguardando a chegada dos ônibus que ainda não saíram do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Tem palmeirenses em São Paulo e no Brasil inteiro celebrando o tricampeonato da Libertadores. E ao longo dessa cobertura aqui na madrugada, nós vamos mostrar a celebração dos palmeirenses pelo mundo. Nós vamos girar o mundo mostrando a celebração dos palmeirenses no tricampeonato da Libertadores. Começamos por Dubai. Já que é pai longe, vamos, já metemos um cara que mora na Austrália logo no começo? Então vamos para Dubai, nos Emirados Árabes, mostrar a festa do Verdão por lá. Dubai, é bom a gente lembrar, fica 7 horas à frente em relação ao fuso horário brasileiro. Então o jogo lá, que acabou aqui por volta de 7 e pouco da noite, por causa da prorrogação, lá terminou mais de 2 da manhã. E os caras estavam mais ou menos... Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando para a internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.